Então, gente, eu vou apresentar a solução do estudo de caso 1. Em uma empresa são apresentadas duas propostas para aumentar os lucros. E o problema é ver qual das duas é uma melhor opção. Aqui podemos ver a situação inicial da empresa antes de qualquer tomada de decisão. E os conceitos utilizados para a resolução do problema foram margem de contribuição, índice de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. A margem de contribuição a gente usou para ver o quanto que sobra da receita obtida com as vendas, das velas no caso, e os serviços para pagar os custos fixos e, se der, lucro. Se der, ter um lucro. E a gente também usou essa margem de contribuição para calcular o índice de margem de contribuição, que é o IMC. E esse IMC é a relação entre a margem de contribuição e a receita operacional bruta. E esse índice, ele serve para a gente ver qual porcentagem da receita será gasta para os custos variáveis, sabe, aqueles diretamente ligados à produção, e qual a porcentagem restante sobrará para ter um lucro, talvez, dependendo do gasto fixo da empresa. Aí, com base nesse índice, a gente pode calcular o ponto de equilíbrio dividindo os custos e as despesas fixas pelo IMC. Então, a solução teórica que a gente achou para o problema apresentado pelo estudo de caso 1 foi calcular primeiro o índice de margem de contribuição de cada opção, o que a gente pode fazer pela fórmula abaixo, que foi explicada no slide anterior. Então, a partir desse resultado, a opção com maior valor será a melhor. Por quê? Porque isso significa que uma maior porcentagem da receita será comprometida com os custos fixos e o lucro, se houver. Ou seja, uma menor porcentagem será destinada aos custos variáveis da produção de velas dessa empresa. Na opção 1, é dado a alternativa de aumentar em 20% as comissões de venda das velas, o que, segundo o caso, aumentaria em 5% as vendas de velas. Aí aqui na tabela da opção 1, a gente pode ver que a margem de contribuição é 0,45, ou seja, 45%, o que quer dizer que 55% da receita será utilizada para pagar os custos de produção da vela. Aqui a gente também pode ver que o ponto de equilíbrio está entre 252.000 e 257.250. Isso porque o lucro deixa de ser negativo, ou seja, deixa de ser um prejuízo entre esses dois pontos. E aqui a gente pode ver o gráfico do ponto de equilíbrio da opção 1, no qual o encontro das retas amarelas e cinza mostra o ponto de equilíbrio, que, segundo as contas que nós fizemos, deu 257.213 unidades. Ainda a opção 2, no qual o investimento é de 150 mil para publicidade fixa, o que, segundo o estudo de caso, teria um aumento de 4% nas vendas. Aqui na tabela a gente pode ver que o custo fixo vai aumentar em 150 mil, porque antes o valor era 925 mil. Então, a margem de contribuição aqui, segundo os cálculos que nós fizemos, deu 0,53, ou seja, 53%. Isso quer dizer que 47% são usados para custear a produção das velas e 53% para pagar os gastos fixos da empresa e obter o lucro. Aí aqui no gráfico a gente pode ver pelo encontro das retas que o ponto de equilíbrio é de 262.220 unidades. Depois de analisar tudo isso, o gráfico, as tabelas e as contas, a gente percebeu que o investimento da opção 2 é o mais favorável para a empresa. Isso porque o índice de margem de contribuição dela é o maior, o que faz com que menores gastos sejam necessários para custear os custos variáveis da produção.